No Brasil, as empresas são obrigadas a pagar ou recolher vários tributos ao governo, sendo que um dos mais conhecidos é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Ainda que, como regra geral, todas as empresas sejam obrigadas a pagar este imposto, é bom saber que existem 4 maneiras diferentes de calcular o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, sendo que em todo ano a empresa deve escolher uma dentre essas 4 maneiras. São elas: Simples Nacional, que é voltado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Trata-se de um regime onde o imposto de renda da pessoa jurídica e outros impostos e contribuições são calculados e recolhidos de forma unificada, ou seja, o sistema gera um valor mensal que já inclui o imposto de renda e mais 7 outros tributos, sendo todos pagos mediante uma única guia. Lucro real, onde o imposto de renda da pessoa jurídica é calculado com base no lucro contábil que a empresa apura em determinado período, sendo que a este lucro contábil são feitos certos ajustes previstos na legislação, para somente então conhecermos o lucro real, que será a base para cálculo do imposto de renda. Lucro arbitrado, uma modalidade aplicada geralmente às empresas que apresentam irregularidades na sua contabilidade. Trata-se de um sistema similar ao lucro presumido, mas com percentuais mais elevados de tributação, ocasionando maior imposto de renda a recolher. Por fim, temos o lucro presumido, que será o tema de nossa aula. O governo federal, por meio da legislação do imposto de renda, estabelece algumas situações em que as empresas devem obrigatoriamente recolher o imposto de renda sob o regime tributário do lucro real. Por exemplo, quando a empresa teve no ano anterior receita total superior ao valor de 78 milhões, ou 6 milhões e 500 mil multiplicados pelo número de meses em que esteve em atividade. Contudo, se a empresa não está obrigada ao recolhimento do imposto de renda com base no lucro real, ela tem como opção pagar tanto o imposto de renda da pessoa jurídica como a contribuição social sobre o lucro líquido no regime do lucro presumido. Mas como funciona esse sistema, que até certo ponto é mais facilitado para recolhimento dos 2 tributos que acabamos de citar? Podemos dizer que o cálculo e o pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica, no regime do lucro presumido, toma como ponto de partida o faturamento da empresa. Sobre o faturamento da empresa, são aplicados percentuais de presunção, estabelecidos na legislação, conforme a atividade da empresa. Por exemplo, para a grande maioria das empresas comerciais, é aplicado o percentual de 8% sobre o faturamento. Mas o resultado que obtemos com este cálculo ainda não é o imposto de renda a pagar. Como exemplo, vamos considerar uma empresa revendedora de artigos eletrônicos que tenha faturado no primeiro trimestre do ano o valor de R$ 150 mil. Se o percentual de presunção é de 8%, temos como lucro presumido o valor de R$ 12 mil. Este valor de R$ 12 mil é como se fosse o lucro da empresa no período, e sobre este lucro é que aplicaremos a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas é claro, efetivamente, a empresa pode ter na prática um lucro maior do que R$ 12 mil ou mesmo ter até prejuízo no período. No entanto, o valor que se considera para cálculo do imposto de renda é o resultado da aplicação do percentual de 8%, uma vez que estamos falando de uma empresa comercial. A alíquota para o imposto de renda da pessoa jurídica é de 15%. Assim, se aplicarmos esta alíquota sobre o lucro presumido de 12 mil, teremos o valor do imposto de renda a recolher no período, ou seja, R$ 1.800. Agora, algumas observações importantes. Na sistemática do lucro presumido, tanto o imposto de renda da pessoa jurídica, que acabamos de ver, como a contribuição social sobre o lucro líquido, são calculados trimestralmente. Assim, fazemos a apuração dos meses de janeiro, fevereiro e março para pagamento dos tributos em abril, calculamos os meses de abril, maio e junho para pagamento em julho, julho, agosto e setembro para pagamento em outubro e, finalmente, calculamos os valores relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro para pagamento em janeiro do ano seguinte. No exemplo que citamos anteriormente, o valor de R$ 1.800 deverá ser pago até o final de abril. Um ponto muito importante é que sobre o valor bruto do faturamento, podemos fazer algumas deduções ou abatimentos, ou seja, do faturamento bruto obtido no trimestre pela empresa, podemos fazer certas subtrações, especialmente em relação a devoluções e vendas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente,
ou seja, que não dependam de nenhuma condição para serem aproveitados pelo cliente. Impostos como o ICMS, na modalidade de substituição tributária, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Para ilustrar, vamos colocar um exemplo. Imaginemos uma empresa comercial de produtos alimentícios que tenha oferido receita bruta com a venda de mercadorias no valor de R$ 160 mil no primeiro trimestre do ano, ou seja, vendas efetuadas nos meses de janeiro, fevereiro e março. Contudo, deste valor, R$ 2.500 se referem às vendas que foram canceladas em todos os meses, e R$ 2.100 se referem ao ICMS devido por substituição tributária, quando o imposto é destacado separadamente no documento fiscal e acrescido ao valor total dos produtos. Sendo assim, o percentual de presunção para a atividade, que é o comércio, é de 8% e será aplicado sobre o valor de R$ 155.400, ou seja, R$ 160 mil menos as deduções totais de R$ 4.600, o que dará um lucro presumido no valor de R$ 12.432. Aplicando agora a alíquota de 15% sobre este valor, teremos R$ 1.864,80 de imposto de renda a pagar, já considerando os abatimentos sobre a receita bruta previstos na legislação. Com a contribuição social sobre o lucro líquido, temos um sistema muito parecido, ou seja, também apurado trimestralmente e também utilizando percentuais de presunção para a definição do lucro presumido. Tomando como base a empresa que acabamos de citar, depois de feitas as deduções que também são permitidas para a contribuição social, temos o valor de R$ 155.400, mas sobre este valor aplicaremos o percentual de presunção de 12%, próprio para a contribuição social, que é relativa às empresas comerciais. E finalmente aplicamos a alíquota final, que será de 9%, ou seja, teremos a contribuição social sobre o lucro líquido a pagar no valor de R$ 1.678,32. Outro ponto relevante a observar é que no lucro presumido todos os tributos devidos pela empresa são pagos separadamente, ou seja, ao contrário do regime simples nacional, em que por um único cálculo chegamos a um único valor relativo a vários tributos, no lucro presumido será preciso efetuar um cálculo para cada tributo. Se considerarmos uma empresa comercial, haverá, além do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, na sistemática do lucro presumido, um cálculo para as contribuições para o PIS e COFINS e também um imposto estadual, ICMS, que é cobrado pela circulação das mercadorias. E ainda a contribuição previdenciária patronal, que é a participação para o INSS a cargo da pessoa jurídica da empresa. Uma dúvida que muitos profissionais podem ter é se realmente vale a pena para a empresa fazer a opção pelo lucro presumido. Na verdade, independentemente de ter lucro ou prejuízo, desde que haja faturamento, haverá o imposto de renda e a contribuição social a recolher. Assim, a empresa precisa efetuar simulações com outros regimes de tributação, em especial o lucro real, para verificar a viabilidade ou não do lucro presumido. Caso a empresa apresente um lucro, depois de registradas as receitas, custos e despesas, maior do que o lucro presumido, definido pelo governo, com base nos percentuais de presunção, julgamos benéfico para a empresa, pois esta recolherá o imposto de renda e a contribuição social somente sobre a base presumida, e não sobre o lucro contábil, obtido no período, sem que seja necessário pagar por essa diferença. Uma questão que deve ser verificada com atenção diz respeito ao adicional do imposto de renda, que será visto na sequência desta aula, quando abordaremos novos exemplos de cálculo para o imposto de renda e também para a contribuição social na sistemática do lucro presumido, bem como outras receitas, além do faturamento, que também estão sujeitas ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social.